Sobre o conceito de direito internacional privado, nós vimos na aula anterior que pode ser, então, um conjunto de princípios jurídicos e normas criados por um Estado com o propósito de resolver os conflitos de lei no espaço. O direito internacional privado, então, é esse conjunto de regras e princípios de direito interno que indica ao juiz lex fori que ele deverá ser aplicado a um caso que tenha conexão internacional. O direito internacional privado estabelece essas regras para identificar o direito aplicável, se é o direito doméstico ou se é o direito estrangeiro. Então, as normas que definem qual direito vai ser aplicado numa relação jurídica com conexão internacional, não resolvendo as questões jurídicas, mas apenas indicando o direito aplicável. Então, nesse sentido, as normas de direito internacional privado são normas indicativas ou designativas do direito aplicável e que são essenciais para a compreensão do direito internacional privado, resolvendo tão somente o conflito de leis no espaço. Então, as normas de direito internacional privado, ela tem esse caráter de ser norma indicativa. E aí nós vimos na aula anterior os diversos conceitos trazidos por autores estrangeiros e por autores nacionais, e nós vimos que eles divergem em alguns pontos, até tendo em vista a evolução do direito internacional privado, e aí nós chegamos às conclusões que nós vimos na última aula, que o direito internacional privado, ele tem então essa característica de estar baseado na proteção das relações internacionais que tem um conteúdo privado, que extrapola o ordenamento jurídico de um único Estado. E nós vimos, nos conceitos que analisamos, principalmente em alguns autores, que eles já deixam um indicativo para a gente que o direito internacional privado, ele é um direito nacional e público, né? Então nós temos que observar que esse direito internacional privado, ele não é nem internacional nem privado, ele é direito interno e direito da ordem pública. Então nós vimos que o professor Luiz Antônio Gama e Filho fala que é um conjunto de princípios sobre o qual a legislação aplicável à solução das relações jurídicas privadas, que, por algum ou alguns de seus elementos, entendem com normas de 2 ou mais sistemas jurídicos. E nós vimos o conceito do professor Haroldo Valadão, que fala que é um ramo da ciência jurídica que resolve os conflitos de leis no espaço, disciplinando os fatos em conexão no espaço com leis divergentes. E aí nós chegamos no último conceito, e nós chegamos ao conceito então que nós passamos a adotar, que é o do professor Wilson de Souza Campos Batalha, que fala que é um ramo do direito interno público que indica a norma aplicável às relações e situações jurídicas em que ocorra o elemento estrangeiro. E a partir daí nós podemos afirmar então que o direito internacional privado é um ramo do direito público interno, uma vez que se lida com as regras aplicáveis na coexistência de 2 ou mais legislações públicas de soberanias diversas, regulando o fato e aplicação de normas em relações que envolva direta ou indiretamente entidades ou pessoas naturais ou jurídicas de direito privado. O direito internacional privado tem por objeto a indicação da norma para aplicação do direito doméstico ou do direito estrangeiro nas relações plurilocalizadas, dada a conexão existente entre as relações jurídicas em que mais de uma ordem jurídica aplicável deve ser escolhida dentre o direito que a relação tenha um contato mais forte com o mais estreito, pela teoria do pêndulo do professor Savigny. Então, o direito internacional privado, como nós vimos, é norma indicativa, resolve também o conflito da lei no espaço, determinando qual direito aplicável a uma relação jurídica de direito privado, com conexão internacional, não solucionando o conflito, somente de forma indireta, apenas indica qual a norma a ser aplicada de acordo com cada caso concreto. E aí nós podemos estabelecer, né, as nossas observações, que a norma aplicada quando se disser respeito ao estatuto da pessoa física, então quando um dos sujeitos da relação for domiciliado no estrangeiro, nós vamos para a regra do artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o Decreto-Lei 4657 de 42, que prevê que a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o seu começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, as leis como normas de conduta social, que vêm no seu âmbito de eficácia limitado
por fatores como o tempo e o espaço. Então nós estaremos dentro do direito intertemporal e dentro do direito interespacial. Não podem, por um lado, ter a pretensão de regular os fatos que se passaram antes da sua entrada em vigor, ou seja, a irretroatividade, bem como os que passem ou passarão sem qualquer contato com o Estado que as editou. Exemplo, as regras editadas pelo legislador brasileiro têm a sua vigência e eficácia dentro do território brasileiro. As regras editadas pelo legislador argentino têm a sua vigência e eficácia dentro do território argentino. Assim, o ordenamento jurídico fica limitado dentro do espaço territorial da soberania do Estado e cabe a cada Estado assegurar ao indivíduo, nas relações privadas, a plenitude de seus direitos. O direito internacional privado é um ramo do direito que cada sistema estatal regula aquelas relações ou situações de particulares cuja formação, desenvolvimento ou extinção transcende a esfera espacial ou territorial de somente um ordenamento e estão conectadas com um outro ou outros sistemas pela presença de um ou vários elementos de conflito de lei. Aí nós podemos citar um exemplo, né? E nós já vimos alguns em sala de aula. O exemplo que nós vimos em sala de aula é a construção daqueles 4 navios que o contrato foi celebrado em Londres por motivos de financiamento e até tributários, e a empresa que celebrou o contrato são subsidiárias de empresa brasileira, e na construção do navio a empresa brasileira atrasou na entrega do navio e a empresa contratante rescindiu o contrato e ingressou no judiciário brasileiro pleiteando a indenização e o dinheiro pago pela construção dos navios. E aí nós vimos que o artigo 9º da Limite trouxe uma solução para o direito material e o artigo 25 do Código de Processo Civil trouxe uma solução para o caso da justiça competente. Então nós temos aqui um outro exemplo, como a empresa Lira Costa Pereira, que celebra um contrato de venda e compra na cidade de Barcelona, todavia a mercadoria chega com avarias ao seu destino na cidade de Miami. A empresa tem a sua sede na cidade de Manaus e de nacionalidade brasileira. Aí nós temos algumas perguntas que podemos formular sobre essa pergunta. Existe algum foro específico para a questão vir a ser dirimida? É possível optar-se pela lei de algum país? E qual a lei aplicável? E qual seria o elemento de conexão? Então, existe algum foro específico para que a questão venha a ser dirimida? Aí nós podemos observar a antiga regra do artigo 88 e hoje a regra do artigo 21 do Código de Processo Civil. Porque a empresa vendedora é domiciliada no Brasil, nós podemos então falar que a justiça brasileira seria competente, exceto a regrinha do artigo 25, se escolherem um foro exclusivo para judicialização. E também temos a regra do artigo 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, do Decreto 4657 de 42, que diz que é competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver que ser cumprida a obrigação. E a segunda pergunta, é possível optar por uma lei a ser aplicável? A resposta é muito clara, não. Não admite autonomia da vontade a nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E o artigo 9º da Limite, ele deixa claro que para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se a lei do país em que se constituírem. E voltando àquela aula anterior, nós vimos que as regras de direito internacional privado são regras cogentes e por isso não pode ser revogada ou derrogada pelas partes, com base na sua autonomia da vontade. Nós vamos ver que a autonomia da vontade funciona em uma única situação, que é com relação à arbitragem. Mas em contratos celebrados em que se opta pelo judiciário, nesse caso não seria possível derrogar regras de direito internacional privado. A terceira pergunta, qual a lei aplicável e qual seria o elemento de conexão? A lei estrangeira em específico está no artigo 14 da Limite, sendo o elemento de conexão a lex causae. Então nós temos aí que seria aplicado então com base no artigo 9º da Limite, a lei do local aonde o contrato foi celebrado. E se nós voltarmos à pergunta, nós vamos ver que a empresa Lira da Costa celebra um contrato de venda e compra na cidade de Barcelona. Então seria o direito espanhol aplicável para a solução desse litígio. E a justiça competente seria tanto a justiça brasileira
como a justiça espanhola para a solução desse conflito, por se tratar de competência concorrente do artigo 21 do Código de Processo Civil. E a partir daí nós poderíamos afirmar, então, que para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do país em que elas forem constituídas, regrinha do artigo 9º da LIMIT. E o artigo 14 pode estabelecer uma regra para as partes, que não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do seu texto e prova da sua vigência. E aí nós poderíamos observar nesse caso uma questão muito peculiar, porque se eu colocasse aqui para vocês uma informação a mais, nós sairíamos dessa resposta e entraríamos numa resposta completamente diferente. Porque se nós colocássemos uma data nesse contrato, falando que esse contrato foi celebrado a partir de 1º de abril de 2016, nós teríamos a possibilidade da aplicação da Convenção de Viena sobre contratos de compra e venda internacional e não a aplicação do direito nem da Espanha nem do Brasil. Se vocês observarem na Convenção de Viena sobre contrato de compra e venda, tanto o Brasil como a Espanha são signatários. Então, o Brasil assinou em 2015 e entra em vigência em 2016 no território brasileiro. Então, um contrato de compra e venda que tenha por objeto um contrato internacional deixaria de ser aplicado o direito brasileiro, mas aplicaria sim o direito que as partes, que os estados acabaram fazendo uma uniformização através da Convenção de Viena sobre contratos de compra e venda internacional. E aí nós poderíamos entrar num outro caso também prático, como por exemplo, Caetano, de nacionalidade brasileira, era casado com Clarice, de nacionalidade sueca, encontrando-se o casal domiciliado no Brasil. Olha que informação importante. O casal era domiciliado no Brasil. Clarice, quando ainda era noiva de Caetano, havia realizado um testamento em Londres. Então, o testamento foi celebrado em Londres. Outra informação importante. Dispondo que os seus bens, entre eles 2 imóveis situados no Rio de Janeiro, durante uma viagem de lua de mel, se casaram Clarice e Caetano, e na viagem de lua de mel, na França, Clarice, após o jantar, veio a falecer em razão de uma intoxicação alimentar. E aí nós temos que observar, então, uma pergunta, à luz das regras do direito internacional privado brasileiro, vamos ver quais assertivas aqui nós podemos falar e dar as respostas a essas perguntas. Se houver discussão acerca da validade do testamento, ou seja, nós estamos discutindo se o testamento é válido ou não, nós vamos observar então se houver discussão acerca da validade desse testamento, no que diz respeito à observância das formalidades, deverá ser aplicada a lei brasileira ou a lei inglesa. Então a gente observa que a regra do artigo 9º da LIMIT é muito clara. Aplica-se a lei do local aonde foi celebrado. A segunda questão, a autoridade judiciária brasileira não é competente para processar o inventário ou a partilha de bens? E aí a gente vai para a regrinha do artigo 23 do Código de Processo Civil e a gente vê que com relação à sucessão, a gente vê que com relação à sucessão, a competência é competência absoluta. Então, a justiça brasileira seria competente única e exclusivamente para fazer a partilha de bens. Então, nesse caso, nós teríamos que a ação deveria ser proposta no Brasil. Se fosse proposta fora do Brasil, nós teríamos a possibilidade de não ter homologação dessa sentença no território brasileiro. Tá? Nesse aspecto, então, a gente vê essas duas perguntas, e a gente pode identificar um acórdão do Supremo Tribunal Federal, no qual testamento particular feito na Itália, sem testemunhas, sua execuibilidade no Brasil. Tanto o artigo 10º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, como o artigo 23 da Lei Italiana, dizem respeito à lei reguladora da sucessão. E aqui não se discute sobre a lei reguladora da sucessão, mas sobre formalidades do testamento. Desta forma, o testamento cuida e está sendo citado na regra do artigo 23 e 26. E aí nós teríamos que se infere da atual lei de introdução ao Código, a lei de introdução ao direito brasileiro, o artigo 16 e a lei italiana admite que o testamento hológrafo ou particular, divergindo apenas no tocante às respectivas formalidades,
matéria que indubitavelmente se aplica o princípio da locus reit actum, vai se aplicar a lei do país aonde ela foi